Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Peço a todos que não são inscritos que se inscrevam em nosso canal. Deixe o seu gostei aí, seu comentário. E que compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham ter acesso aí ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos trazer aqui mais um estudo do texto grego do Novo Testamento. Ali no Evangelho de João, capítulo 7, aqui em cima, na Bíblia do Word, né? João, capítulo 7, mais precisamente no verso 8, esse texto ele trabalha aquela história em que os irmãos de Jesus não creem nele, né? Então Jesus ele já estava ali estava já num tempo de debates com os religiosos lá da época, lá na Judéia. Então ele volta para a Galiléia, para sua família. E o texto mesmo fala isso. E os irmãos dele, tipo que assim, ficam empurrando ele, né? Ficam assim, insistindo para que ele volte para a Judéia. Porque já que ele quer pregar, que ele quer ensinar, ele tem que ir lá para o centro do debate religioso, que era exatamente a Judéia. Então, você vê assim, um teor de rejeição da própria família dele, talvez dos irmãos ali, né? Para ser mais preciso. E Jesus, então, ele passa ali um sermão neles e tal, e eles estão ali subindo para a festa dos tabernáculos, parece, se eu não estou enganado, exatamente, a festa dos tabernáculos, em Jerusalém. Então, eles insistem para que Jesus ele suba para essa festa, porque eles estão indo. Então, o texto que nós vamos estudar aqui é exatamente em cima desse contexto aí. E aí, no verso 8, Jesus ele fala para eles, aqui nós temos a Almeida atualizada, nessa primeira coluna aqui. A segunda nós temos a NVI, as duas traduções em português. E aqui nós temos o texto Receptus em grego. Tá? Nós temos aqui o texto de Westcott e Horst, aqui, ó, inclusive com variante aqui. E o texto da SBL aqui do lado, todos do mesmo versículo. Deixa eu só olhar aqui esse texto de Westcott e Horst com Nestle Aland 27, exatamente. E a UBS, quarta edição, com variantes. Então, com números strongs e tal. Tá em inglês ali, mas dá para entender. Então, tá aqui, ó, esse texto aqui. Tá? Então, nós podemos ver, esse aqui é o texto eclético chamado, tá? Texto eclético, junto com SBL também. O texto Receptus, ele é um texto bizantino. É um texto que eu concordo mais com esse texto aqui. Tem um texto majoritário também, né? Aqui em cima, mas eu não coloquei ele não. Coloquei mesmo o texto Receptus, porque eu uso muito a Bíblia ACF, e em português é a Bíblia que eu mais me identifico, tal. Que eu mais uso, pelo menos, e por isso que eu sempre deixo o texto Receptus aqui, porque a CF é uma tradução do texto Receptus. Mas eu deixei o texto eclético aqui, da atualizada e da NVI, por quê? Porque o da atualizada ele tem um número strong, ó, você coloca aqui aparece o número strong, e o da ACF que eu tenho, ó, que é esse daqui, a ACF 2007, não tem número strong, por isso que eu não coloquei. Mas eles estão iguais aqui nas traduções, praticamente igual, a ACF e a atualizada. Então vamos lá. O que é que diz o verso 8 então? Diz o seguinte, Cristo falando para os seus irmãos, né? Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. A Almeida atualizada vai trazer a mesma ideia, ele só vai trocar aqui o ainda, aqui ó, ele vai trocar o ainda da NVI por enquanto. Cadê? Tá aqui. Por enquanto. Ó. Que o termo grego será esse aqui, ó, oupo. Vamos ver onde é que está aqui. Aqui, ó, oupo. Então o texto grego, o Receptus vai dizer aqui, rimeis anabeten eisten heorten tauten. Ego oupo anabaino eisten heorten tauten. Hot ho kairos ho emos oupo
peplerotai. É mais ou menos isso, né? A minha fonética aqui do texto grego ainda não é assim tão boa, mas o que importa é a gente entender o texto. Então, ó, veja bem aqui, ó, Jesus ele fala o seguinte: vão vocês à festa, ou seja, no texto da atualizada ele fala que o seguinte: subi vós outros a festa, no caso, a festa, mesma coisa. É que a NVI ela traz uma tradução mais contemporânea, né? Mais bacana aqui. Desculpa aí o barulho aí, gente. Isso acontece. Vamos lá. Então vem a outra sentença, que é onde eu quero frisar. Ó, Jesus ele fala o seguinte: ó, eu ainda não subirei a esta festa. A Almeida atualizada vai dizer o seguinte: ó, eu, por enquanto, não subo, beleza. Eu, por enquanto, não subo. Aí NVI, eu ainda não subirei. Tá. No texto de Wadsworth e Horst, ele vai dizer que existe uma variante exatamente no oupo, que é na tradução, ó, que, vou colocar o mouse aqui em cima, ó, ainda, naquela palavra ali, ó, ainda não. Então ele vai dizer que existe uma variante aqui. E no texto da SBL, ele vai dizer aqui, ó, aqui, ó, ego, ouk, anabaino. Ele vai dizer aqui, ó, Jesus, ó, eu não, né, não subirei, né, no caso, a esta festa. Então, no texto eclético aqui da SBL, ele vai aqui dizer algo diferente do texto Receptus aqui. Olha só. Ego ou por anabaino. Eu, por enquanto, ou seja, eu ainda não subirei. Ou eu não subo. Né? E aqui no texto eclético, ele já vai dizer aqui totalmente diferente. Ó. Eu não subirei. E agora como é que faz? Como é que nós vamos fazer com essa questão aqui? Jesus ele estava mentindo, segundo esse texto aqui? Sendo que o texto da Wadsworth e Horst também ele diz que existe uma variante que é exatamente essa diferença aqui, ó, entre o upo, né, aqui, e ouk. Ouk é não. Quer ver? Vou colocar o mouse aqui. Ali, ó. Não. Então, como é que nós vamos fazer? E aí, eu estudando os materiais do Pickering, o Pickering ele vai falar exatamente que existe essa variante aí. Ó. Ele vai dizer que o seguinte, João 7,8, ele vai dizer, ó, dos documentos em grego que nós temos, que beiram aí os 6.000 documentos gregos do Novo Testamento, ele vai dizer, ó, que 3% apenas vai trazer ouk, ou seja, não. Versus oupo, ou seja, ainda não, que são 96,5% dos manuscritos. E aí eu fui para o texto grego da quarta edição, que é esse daqui, ó, da SBU, né? Texto eclético. Fui olhar no aparato crítico desse texto, e ele vai dizer no grau de certeza que eles dão para uma variante, eles vão lá da letra A. Se eu não estou enganado, eles vão da letra A à letra D. Então, a letra A é quando eles têm certeza de uma variante. Tá? A letra B, eles têm quase certeza. A letra C, nessa questão aí, existe uma certa dúvida sobre aquela variante. Tá? Então, para essa variante aí, se é o po ou ouk, eles vão dizer que o grau de certeza deles é AC. Então, existe uma dúvida
sobre essa variante aí, tá? Só que o texto eclético da SBU vai trazer igual esse aqui, ó. Ele vai estar igual, ele vai trazer, ó, ego ouk anabaino, eu não subirei. Então, está aqui o texto, ó, para quem tem. Bom, quem tem a quinta edição, vocês olhem aí e vejam se eles mantiveram essa leitura, se eles mudaram. Na quarta edição ainda está ouk. Então, ele vai aqui trazer os documentos que trazem, no caso, ouk, e dos documentos mais importantes para os ecléticos aqui, que eles tanto apoiam, né, apenas os sinaíticos vai trazer essa leitura aí. Olha só, apenas os sinaíticos vai trazer essa leitura. Aí eles vão também usar o Beza, né, o Códice D, e mais alguns lecionários, algumas ítalas, tem também a Vulgata, a Siríaca, a Copta, tem um Armênia, Etíope, dentre outros documentos antigos também. Ele vai trazer pais da igreja como Epifânio, Crisóstomo, Cirilo, Ambrosiastro e Agostinho, né? São as testemunhas, algumas das que trazem essa leitura aí, ó, desse jeito aí, ó, eu não subirei. Que dá a ideia, mais uma vez eu repito, dá uma ideia de mentira. É como se Cristo ele tivesse mentido. Por quê? Porque quando você lê o texto, ele foi para a festa. Entendeu? Ele diz aqui, ó, eu não subirei. No texto dessa leitura aqui, ó, eu não subirei. Né? Mas ele foi. Então dá-se um sentido assim de que Jesus ele mentiu. Já na outra leitura, agora, aqui, ó, ego ou por anabaino, eu ainda não subirei, ou seja, eu por enquanto não subirei. Então, inclusive na NVI vai trazer essa leitura, é mais adequada porque ela vai estar dentro do contexto, vai estar certa, né? Então, mas o texto eclético, o texto grego, no caso aqui, ele não vai trazer essa leitura. Então fica complicado realmente. Sendo que no próprio aparato crítico do texto eclético, ele vai dizer aqui quais são os documentos que trazem essa leitura aqui, ó, ego ou po. E aí, ó, para nossa surpresa, o papiro 66, que é tanto usado pelos ecléticos, o 75 também, e olha só, o Códice Vaticanus vai trazer essa leitura aí. Aí eu pergunto por que os ecléticos não ficaram com esses documentos que são tão venerados, entre aspas, é claro, são tão utilizados assim por eles, por suas comissões ecléticas. Isso é que eu acho estranho demais na academia. Como que eles escolhem uma variante, né, para colocar ali, como que eles escolhem uma leitura para pôr ali no texto. E olha só, eles ainda aqui colocaram o grau de certeza C. Eles estão dizendo que essa leitura é confusa, eles não têm essa certeza, existe muita dúvida nessa leitura. Mesmo assim, eles não ficaram com o Vaticanos, eles preferiram os sinaíticos. E eu já vi no caso, algumas palestras, até mesmo de gente que, no caso, adota o texto majoritário como sendo melhor, disseram que o Vaticanos parece ser um pouco melhor do que os sinaíticos. Olha só que coisa, né? Mas os ecléticos aqui, eles preferiram os sinaíticos do que o Vaticanos. Então, é muito estranho isso aqui. Claro, não é só o Vaticano, existem mais outros códices mais recentes também que vão trazer. Você tem algumas famílias, a família 1, a família 13, outros unciais. Você vai ter também alguns lecionários, ítalas, também vulgatas, siríacas, cóptas, 3 cóptas ali, 4 siríacas. Então, vários documentos vai trazer também essa leitura, no caso, essa daqui que está selecionada, ego ou po, ou seja,
eu ainda não subirei. Então, fica a pergunta aí, né? Por que eles não ficaram? Então é isso, gente. Coisa esquisita demais. Então, se você tem uma explicação aí, né? Por que os ecléticos eles deixaram o seu texto grego dessa forma aqui? E se o texto grego está assim, por que na NVI e na Almeida atualizada vem assim? Vem como está no texto Receptus, já que eles se baseiam no texto eclético. É muito estranho, né? Mas o texto eclético aqui, ó, você vai ver que esse texto eclético aqui, ele vai trazer uma leitura, olha só, ele vai concordar aqui com o texto bizantino, olha, veja só. Interessante, ele concorda, mas ele afirma, mas ele traz aqui, ó, ele diz que tem uma variante aqui, mas ele traz a palavra oupo. Então, talvez esses textos da Bíblia NVI e o da Almeida atualizada estão baseados nesse texto aqui, ó. Talvez sejam nesse aqui. E aí, só que tem uma outra questão. A Bíblia NVI, ela vai trazer essa leitura. Ó. Eu ainda não subirei, né? Só que ela vai ter aquela notinha lá no rodapé. Para quem tem a Bíblia NVI aí, pode ver na sua Bíblia. Vai ter bem aqui, ó, a letra B. No capítulo 7, verso 8, vai dizer aqui, ó, olha só, vários manuscritos não trazem ainda. Vários. São, como nós lemos aqui, como nós vimos aqui, ó, não são vários não, são só 3%. Vários é esse aqui, ó, 96,5%. Essas notinhas da Bíblia NVI aqui, eu não entendo, é uma confusão. É por isso que eu entrei nesse estudo de crítica textual, justamente por causa dessas notas da Bíblia NVI. Foram essas notinhas aqui, para quem não sabe, foram essas notinhas aqui que me deixaram com uma pulga atrás da orelha. Uai, mas por que vários manuscritos não tem e tal? Eu vi isso já em vários textos isso. Então eu comecei a me interessar pelo assunto por causa da Bíblia NVI. Só para deixar claro aqui. Então é isso, gente. Esse aqui foi o nosso vídeo, né? Eu concordo, é claro, com o texto da Bíblia, o texto grego aqui, ó, o texto Receptus, né? Eu apoio essa leitura aqui. E assim como a Bíblia CF também. E é claro, essas duas Bíblias aqui trouxeram também a mesma leitura, porque deve estar apoiada nesse texto grego aqui, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Não esqueça aí de compartilhar e deixe seus comentários e sua opinião também, é claro, sobre esse assunto aqui, tá? Deus abençoe sua vida aí.